Olá a todos, muito obrigado por somarem-se nessa série de conversas com o Rav Leitman, série Nova Vida. Olá Rav, olá Nitsa. Nós estamos nesta série de conversas e aqui falamos sobre o que é a gravidez e o nascimento, e nós queremos tocar este tema porque muitos de nós passamos por isso em nossa vida, e não unicamente uma vez, senão que muitos de nós já temos filhos, netos, todos estamos envolvidos neste tema do que é a gravidez e o nascimento na nossa vida. E nós queremos falar deste tema com o Rav Leitman e desenvolver, a partir dos entendimentos que ele nos dá, uma nova vida, uma atitude, não unicamente nova para a criança que vai nascer, senão que também para nós, para as pessoas adultas. E em cada debate, cada conversa, nós nos concentramos em um tema em particular sobre o que é a gravidez e o nascimento. E nós queremos pensar o que é bom para a criança, o que é bom para a mãe, para o pai, no sentido do que é uma nova vida. Nitsa, com o que é que nós abrimos o nosso tema hoje? Nitsa fala, na vez anterior nós falamos sobre o que é a relação dos pais com os filhos, com o embrião, o feto. E nós chegamos a um ponto no qual você nos disse que nos 40 dias de gravidez, a criança começa a ter uma consciência, uma gravidez, o feto. Então eu gostaria que você nos contasse hoje do que ocorre com o feto mesmo, como ele capta o mundo, qual é o seu estado psicológico nesse sentido. Nós sabemos que você tem uma visão muito clara do que é que ocorre com o feto, e bem como com todas as etapas do seu desenvolvimento no útero, inclusive sobre tudo que ocorre com ele. O Rav diz: o feto encontra-se a todo momento em uma guerra interna, porque ele necessita a todo momento adequar-se ao ambiente. E até onde que ele cresce, é como que se fosse que o ambiente parece ser o mesmo ambiente, mas ele muda. E, portanto, há aqui um processo que não cessa, processo qual a pessoa passa por situações de adequação, no caso o feto, adequação às condições internas, mas enquanto isto, essas condições internas são o útero, de como é que ele a todo momento se adapta a essas condições, se põe em correspondência com elas. E então, se ele não pode, digamos, adequar-se a si mesmo a estas novas condições, isto é o que se chama uma enfermidade ou algum outro problema. Se ele não pode, se desenvolve muito bem, mas há aqui um problema muito grande. Em essência, por quê? Porque a natureza o constrói, mas nesta construção ele se encontra sob forças, sob o domínio de forças que o formam, que lhe dão a forma do seu corpo em todos os níveis, em todos os sistemas internos. E o desenvolvimento pode ser unicamente a partir de duas forças: a força que desenvolve e a força que forma. E ele se desenvolve sobre a influência dessas duas forças, baixo a influência dessas duas forças, como, digamos, uma pessoa que toma uma ferramenta e começa a construir algo. Então, há uma parte com relação ao material, de até onde é que ele é flexível, até onde que ele está em harmonia, em fricções com esta força que lhe forma por fora, com respeito à força do desenvolvimento interno. E então, aqui o feto se encontra em um trabalho que não cessa sobre essas duas forças. Diz, Oren.
Você pode repetir essas duas forças, diz o Warren. O Rav diz, há uma força que desenvolve por dentro e a segunda que lhe dá uma força por fora, uma forma por fora. Como que se fosse que essas duas forças atuassem sobre ele. Estas duas forças atuam em cada lugar, em cada sistema, em cada relação que se forma, que se cria nele, em todos os sistemas que começam a desenvolver-se. Portanto, nós temos que entender que tudo isso se encontra aqui em um processo que é muito, muito, eu diria, intenso no que diz respeito ao seu próprio desenvolvimento. E aqui nós devemos, portanto, em essência, nós temos que nos preocupar de que todas as condições sejam as corretas para este feto e até onde é que nós podemos melhorar essas condições. Nisto, em essência, é que nós melhoramos e fizemos essas coisas melhores para o feto. Nós, primeiro de tudo, temos que nos preocupar pelo alimento, isso está claro. Nós temos que nos preocupar pela situação interior da mulher, quer dizer, no seu aspecto psicológico. Nós temos que nos preocupar pela sua situação de saúde, pela sua situação psicológica. E nós temos que nos preocupar também pela satisfação, que nós dizemos não unicamente satisfação de alimentar, mas também espiritual. Nós ainda não entendemos muito dessas coisas que dizem respeito com relação à medicina e às investigações atuais, mas até onde que se sabe, nesse sentido, também se fala de que deve-se satisfazer o feto em todo este caminho, em todo este trânsito de desenvolvimento, diferentes tipos de satisfações. O que diz o Warren? O que é que o feto sente? Você disse que ele se encontra em uma guerra interna e você disse que é uma força, duas forças que atuam sobre ele, uma interna e outra externa. Então, como é que ele sobrevive nesta guerra? Que experiência ele tem? O Rav diz sempre que ele avança no seu desenvolvimento, com certeza que cada vez mais ele sente. Nós não podemos aqui indicar sobre diferentes formas de comportamento nos primeiros dias. Mas, digamos, por exemplo, depois dos primeiros 3 meses, nós já podemos ver respostas especiais dele. Com certeza que antes já é possível sentir, mas não é possível uma resposta, porque não há sistemas suficientes desenvolvidos para fazer com que haja uma resposta à reação. Mas com certeza que até onde que avança o nascimento, cada vez mais as suas reações são melhoradas, aumentam. Quer dizer que podem ser vistas a olho. E aqui nós temos que, inclusive, ou com exames ou sem exames, isso depende de até onde é que nós compreendemos o desenvolvimento do feto. Nós temos que dar-lhe este desenvolvimento, porque se nós falamos do que são as etapas de desenvolvimento até os 40 dias, do que é a formação do embrião, do feto, e nesse sentido, nós nos preocupamos nada mais do que com relação à sua formação inicial, porque depois nós já começamos a falar com relação a um corpo que se desenvolve, um homem que se desenvolve. E depois de 3 meses, nós temos que nos relacionar com ele como uma criança pequena que reage de uma forma particular sobre todos os nossos pedidos com relação a ele. E que nós já nos dirigimos a ele como ele sendo um pequeno homem. E nos últimos 3 meses, nós já podemos falar para ele, com relação a ele, como alguém que já sente, que já pensa e que já responde de forma direta a tudo o que ocorre no seu entorno.
E uma vez que nós não pensamos de que as plantas sintam as nossas relações, e de repente nós começamos a perceber que sim, que elas se encontram como um corpo vivo, que se encontram em nossa casa e que tudo que ocorre nesta casa, todas as relações entre nós, tudo isto, as plantas absorvem, captam e reagem. Nada mais que de uma forma de um vegetal, que não tem uma resposta tão ativa, que nós podemos ver, mas assim é assim. E com o nível animal, nós também vemos que eles reagem de uma forma, reagem de alguma forma, mas de uma forma mais ativa. E assim ocorre também com o feto, porque se nós pudéssemos, se nós fôssemos suficientemente sensíveis, inclusive nós poderíamos lembrar-nos que quando nos encontrávamos no útero da nossa mãe, e como nos desenvolvemos. Essa memória permanece. Permanece aonde, diz o Oren? Permanece dentro da pessoa, diz o Rav, nada mais que ela se encontra em tais tipos de etapas de sistemas interiores que a pessoa comum que cresce, ela já não se dirige mais a isto. Na verdade, isso também pode ser despertado nas pessoas. Ora diz, se eu entendo corretamente, o embrião, agora que nós estamos falando, neste ponto da conversa, ele tem em torno de si todos os tipos de círculos e níveis, e o primeiro círculo é o útero da sua mãe, isso é correto? Sim, Zohar. Ora, continua, se eu entendo corretamente, você disse também que toda esta comunicação de que você fala, de que depois de 3 meses em diante a criança já tem, quer dizer, um círculo mais amplo, que está por fora do seu útero. Então, o que é que ocorre em torno de si? Sim, Zohar. Então aqui o Zoren há 2 círculos e eu gostaria de perguntar se é correto. Eu quero perguntar, nesse círculo, no segundo círculo, que é do pai e da mãe, você disse que nesse sentido ele sente coisas. O Rav disse sim, sente. Nós podemos ver ou não essas reações, digamos, não que digamos que eu queira, digamos que, por exemplo, lá em casa há uma criança entre nós, o que ele sente e como influenciamos nele. O Rav diz, isto, diz, isso, se vocês estiverem discutindo, isso influenciará a criança, influenciará, ele sentirá, influenciará o seu caráter, a sua relação com a vida, a sua medida de segurança, o quanto se é tímido ou não, tudo isso influencia. Nós não nos relacionamos o suficientemente de forma séria como que é toda essa etapa em que a criança, a pessoa se desenvolve dentro do útero. A verdade é que nós temos que tomar esta etapa como uma parte da vida e como uma parte importante da vida. Se nós dizemos que quando ele nasce é importante para nós satisfazer a ele primeiro de tudo no seu corpo, necessidades físicas e depois o seu desenvolvimento como pessoa, e então, na parte anterior, devemos dar uma importância muito grande, em particular por tudo que ocorre nas relações entre nós. Nós vemos que desde o momento em que a mulher sente que ela se encontra grávida, ela unicamente pensa sobre ele. E a natureza desenvolve nela uma relação assim. E também assim somos nós. Nós precisamos da família, dos parentes. Nós precisamos que nos relacionar com eles de uma forma boa. Pensar sobre eles. E é disso que a criança recebe alimento. Ora, diz o quê? O Rav diz um alimento. Um alimento não é um alimento que alimenta assim a partir do cordão umbilical, senão que é a sensação da preocupação com respeito a ele, do aconchego, calor, tudo isso ele tem que receber. Ora diz, então é como se fosse, digamos que nós entramos agora, aqui há alguém está grávida, e então o que? Agora está proibido como se fosse discutir na casa? O Rabi diz, com certeza, porque ele está conosco, diz
Em todo lugar, diz o Warren. O Rav diz, em todo lugar, em todas as raças antigas, isto era como uma lei de que o homem, a partir de que a mulher estivesse grávida, ele satisfaz tudo o que ela precisa. Está proibido brigar com ela. O que ela quer tem que dar-lhe, porque o que governa nela agora é a força que desenvolve este embrião. De repente ela quer algo, ela quer comer algo, então tem que buscar. De repente ela quer descansar. Não deve deixar a mulher nervosa, ou seja, tem que dar toda uma vida cômoda, porque assim você não influencia o seu corpo. Você influencia de forma positiva o seu corpo. Que você lhe dá as condições materiais perfeitas, e também deve haver as relações que ocorrem com isso. Que relações, diz o Rav? Relação boa. De quem, diz o Warren? Do pai, diz o Rav? E do ambiente em geral. E então diz o Warren, se ela me deixa zangado, então eu o quê? Digamos que, por exemplo, diz o Rav, você, neste sentido, tem que tomar medicamentos, se acalmar. E então diz o Warren, é como que se eu fosse... que eu teria uma polícia lá em casa durante 9 meses. Não só depois que a criança nascer também. Você vai ter uma criança e ele cria para você uma limitação muito grande. Hora diz agora. Eu agora, nestes tempos, eu tenho uma polícia lá em casa e não pode sair? Não, isso vai influenciar em todas as suas relações. Não importa em que lugar que você se encontrará, em que distância. Por quê? Porque nós falamos aqui sobre o entorno, sobre o ambiente que sempre influencia. Não importa que ele esteja na creche e eu estou brigando com a minha esposa, que eles não estejam ouvindo o quê? Se eles não escutam, então não sentem? Isto transpassa como se fosse no ar para a criança. Não importa onde que eles se encontram, desde o momento que você passa a ser um pai, desde este momento, você passa a ser pai. Papai, este é um conceito. Sua vida muda por completo. Está proibido para você fazer o que você quer. Agora você terá um papel até o fim da sua vida. Então, diz Warren, talvez como que se fosse... O Harry está rindo. Agora você pode começar a me ensinar como é que a pessoa pode enfrentar tudo isso. O Harry diz como que nós estudamos, o que é pai e mãe. Warren diz, é possível perguntar a ela. Depois talvez você nos responda. Digamos, não é algo prazeroso de que haja brigas na casa? Disputas? Quando a criança está dentro do útero, em todas estas águas, no que é misericórdia, com uma relação boa, e ele se encontra como que estivesse no melhor lugar de todos, ali ele sente isso. A criança se sente aí como se estivesse em uma troca de sensações, no melhor ambiente de todos. Ele sente que recebe da mãe, e a mãe também, a mulher também, e há muitas reações recíprocas, e ele sente a todo momento o corpo dela. É o seu mundo, ele está aderido ao seu corpo. Descreva você mesmo de que você se encontra dentro de um útero. Até onde é que você se encontra em uma situação fechada? Fechada no bom sentido. Com o ambiente que é a mãe. De que a todo momento há entre vocês uma unidade. Conexão completa.
e que se influenciam um ao outro e se preocupam, e o feto sente a todo momento a mãe. Ele é muito sensível com respeito a ela, e cada mudança se não vem, é simplesmente para fazer ele crescer, mudar, para adicionar-lhe algo com relação ao processo interior de desenvolvimento que se encontra nele, nesse mesmo embrião, porque ali é um programa. E se a sua mãe não provê de acordo a este programa de desenvolvimento para a criança, então o feto sente como que se fosse um desvio. Ele já sente pressões que não está bem, porque tudo tem que estar em harmonia, de que este programa interior, de que ele se encontra, que está aí, o embrião que se desenvolve, e a influência também da mãe sobre este programa. A influência dos dois vem a força que forma pelo lado do programa geral e há a força da mãe. E então é o que nós estudamos, que a partir disto o feto, o embrião se desenvolve de uma forma sempre muito próxima, que ele a todo momento se encontra, ele não dorme, não há algo assim com o feto. Ele a todo momento está desperto, a todo momento se desenvolve. Não é um dormir como nós dormimos. Para o feto, para a criança, o bebê, não há nem dia nem noite, são etapas em que todas elas, ele se encontra em um movimento interior. E quando começa a desenvolver-se depois dos primeiros 3 meses, e depois, em particular, nos últimos 3 meses, então ele realmente entende e sente aonde é que se encontra e tem já uma relação com sua mãe, que ele começa já, quando se aproxima o nascimento, começa a sentir até onde este lugar se converteu em um lugar que por uma parte lhe deu todas as suas coisas, e que por outra parte ele precisa ele que tem que sair deste lugar, não pode mais ficar ali. E então começa o que é o processo de nascimento. E então o processo do parto. E então ali é como que se estivesse em oposição. E a mãe também então desenvolve o que são as dores do parto para que a criança saia. E nós vemos ali a força do amor, que parece como que se quer se desfazer dele. E ele também quer sair, abrir essa abertura de saída e sair para fora, como que se fosse que houvesse ali uma reciprocidade entre eles, de que os dois querem já começar um sistema de relação novo. E o feto participa de todas essas coisas de forma consciente. Nós não identificamos isso porque nós vemos o corpo, 3 quilos, digamos, e pronto. Nós não estamos conscientes até onde este embrião ali dentro possui uma relação com o que ocorre. Nós sabemos unicamente com respeito à sua mãe. Porque através dela, da mãe, que o feto começa a sentir o mundo. E ele também não sentia antes também, através da mãe, tudo que ocorre no ambiente. É por isso que nós dizemos que tudo que ocorre com a mãe, tudo é transmitido ao feto, a ele. O que ela sente, o que ela pensa, tudo o que ocorre nela, tudo é transmitido a ele.
Diz Nietzsche, há duas forças sobre as quais você falou antes, e eu gostaria de entender um pouco, porque há a força que desenvolve e que forma. A força que forma é a que forma o corpo físico, e a que desenvolve é a que desenvolve mais a parte interior. Então, o que ocorre aqui precisamente? O Rav disse, sim, é difícil falar com relação a essas forças, porque nós não queremos passar ao que são conceitos, terminologias internas. É melhor assim, de uma forma geral, falar, digamos. Oren diz, eu tenho muitas perguntas. Você disse agora, no final das suas palavras, que o que a mulher pensa, tudo é transmitido à criança. O Rav diz, com certeza. Depois de que nasceu, inclusive, também, como recebe o mundo, é sempre através de si, porque ele precisa estar a todo momento apegado a ela, corpo com corpo, porque precisa estar sempre aderido ao seu peito. Ele quer a todo momento, inclusive, respirar através dela. Veja, isto é porque ela é o adaptador entre ele e o mundo mais amplo. Pergunta, diz o Warren. Talvez não prazerosa, mas digamos que de todas as formas na casa há uma disputa. A todo momento você disse que há o dia e a noite, e a criança todo momento está absorvendo o que ocorre dia e noite. E o que fazer então depois do curso que nós fizemos, que nós voltamos para casa, e eu me esqueço das coisas que você me disse? E então digamos que há como se fosse um estouro e há uma briga. Agora eu quero que você me diga, a criança está ali na barriga, e o que é que ele sente? O feto sente. Digamos que eu grito com a mãe, com ela. O que é que ocorre com o feto? Ocorre o que ali? Um tsunami? O que é que ocorre? O Rav diz. O que é que ocorre com a mãe, no seu sistema nervoso, nos seus hormônios, todos os estouros? Você nunca viu esses filmes onde mostram tudo o que ocorre no sistema nervoso do cérebro de uma pessoa que está nervosa? Venha ao curso e nós vamos mostrar-te isso também. O mesmo ocorre sobre a criança que está na barriga da mãe. Por quê? Porque é um só sistema. E quando ele sai também da sua mãe, não pensa que ele deixa de estar conectado com ela. Senão que, em adição a ela, ele agora toma uma conexão com todo mundo, inclusive. Inclusive, se ela falece, morre, se o corpo morreu, mas essa conexão permanece, e ele permanece conectado a partir dela com todo mundo. Inclusive, se ele falece, essa conexão, essa relação permanece. São sistemas de informação entre as nossas interioridades, que não pertencem, inclusive, aos corpos, até tal ponto em que você tenha que ver essas coisas de uma forma muito mais ampla e mais interna. A criança nasceu e continua recebendo através da mãe de uma forma mais intensiva, grande, ampla. Recebe toda uma impressão do que é o mundo, mas sempre através de si. Mas, enquanto isto, depois começa a influenciar a criança também os padrinhos e parentes. E começam a ocorrer coisas próximas a ele. Brinquedos, sons, cores. Mas, de todas as formas, tudo é em adição. Em adição ao que o recebeu da mãe. Por isso, se você me pergunta, em uma sociedade correta, nós precisamos liberar todas as pessoas do trabalho até que eles não tenham feito crescer as crianças até uma idade em particular. As mulheres devem estar conectadas com as crianças, os seus filhos. Por quê?
porque senão a criança não possui um adaptador entre ele e o mundo de forma correta. E com certeza que precisamos adaptar as mulheres para que sejam um adaptador correto. Lisa pergunta o que é um adaptador correto. O Rav diz que a mãe ensina a criança. Isto é o que significa a Torá da mãe, que ela ensina a criança como se relacionar no mundo. A Torá é uma ativação correta com relação ao mundo, que ele recebe do mundo influências de como dar respostas corretas, reagir corretamente. Isto é que se chama a Torá da mãe. Oren diz, se eu gritar com ela, ele vai me odiar? O Rav diz, com certeza. Por que? Pergunta Oren. Porque você grita? Você gritou? Você atraiu nele sensações negativas. Você arruinou este mesmo ambiente no qual ele vive. Como é que ele pode querer se relacionar com você unicamente como sendo um malvado? Mas eu não sou um malvado, diz Oren. O Rav diz, este não é um tema, perdão, esse não é um tema aqui, porque você causou uma influência negativa. Diz Nitsa, que tipo de relações ele desenvolve neste tempo? Você disse que ele desenvolve como se fosse uma percepção. E o Rav diz, não, que ele precisa se defender neste sentido. Contra o que diz Oren? Diz o Rav, contra uma influência negativa, ele precisa defender-se. E então ele constrói nele isto. Ele tem que fazer como se fosse uma troca com relação a esta relação negativa, para poder neutralizá-la. E então, a todo momento, ele precisa elaborar em si mesmo uma relação contra este externo. E assim começa a construir-se nele uma relação negativa com relação ao ambiente. E isso depois passa com relação ao comportamento, por exemplo, a violência, a uma relação diferente, é porque ele não sabe a quem se dirigir, e então ele começa a comportar-se dessa forma, desequilibrada, ou pelo contrário. Essas pressões influenciam tão fortemente sobre a mãe, tanto do pai quanto da mãe, de que ele se encontra em uma total falta de segurança na barriga da mãe, e então, a toda a sua vida, ele não poderá mais ser independente. E então diz Oren, o que é que se faz? O Rav diz, Senhor, isto não é tudo, isto não é nada mais do que a ponta do problema. O que é que se faz então? Se isto machuca as pessoas? Oren pergunta, você pode essas coisas fantásticas que você está nos ensinando hoje, eu não posso me desfazer disso. Agora, diz o Rav, agora você está disposto a vir aos nossos workshops e estudos? Agora é como que você não tem alternativa, se é que você ama sua mulher e ama o seu filho, então você não tem alternativa. Isto é algo que nós estamos obrigados, comprometidos nesse sentido, nada mais do que ver essa realidade, essa influência que há com respeito ao que é o futuro do filho, e o que é que você vai fazer então? Diz Oren, depois da explicação, de acordo com o que eu entendi, então agora eu estou com um problema. Porque eu não tenho instrumentos. Eu, de acordo com o meu caráter, sou uma pessoa muito nervosa. Então, eu não sei como passaria esses meses de gravidez, porque, apesar de que agora você me trouxe um problema, porque antes de que você me falasse essas coisas, então, eu não sabia o que ocorria, e agora eu sei. Agora você me deu
o conhecimento através dos quais eu não possuo instrumentos emocionais para realizar. Então a pergunta é, por acaso você pode, a partir deste entendimento, me dar um exercício prático pequeno? Eu sei que de todas as formas, 100% eu não vou conseguir fazer o que é necessário. E eu sou também uma pessoa muito nervosa neste caso em particular. Mas talvez você poderia, como que se fosse um exercício pequeno, que eu preciso como que se fosse começar a agarrar. Agora é como que se fosse que eu agarro o que você me fala de uma forma mental. Sim, Zuhav, isto passa de que há pessoas que pessoas que são influenciadas emocionalmente e outras são influenciadas emocionalmente. Por isto, o que eu te diria é, a todo momento, a todo dia, por exemplo, ver sobre isto, ler o que é que ocorre, acompanhar o que é que ocorre, ver um pequeno clipe sobre as influências negativas e positivas sobre o desenvolvimento de um feto. Warren diz, talvez você poderia levar ao meu entendimento de me dividir essas coisas em etapas 1, 2, 3. Por exemplo, como é que eu preciso reagir, me relacionar com respeito ao nervosismo que surge em mim com relação à minha esposa, com respeito a tudo que você me falou até agora. É possível fazer algo nesse sentido? O Rav diz, você tem que receber uma descrição do que é que isto ocorre. Isto é o único que poderá te ajudar. Ora, em pergunta. Porque com isto eu vou como que me nutrir. Você disse que eu preciso estudar uns minutos por dia e assim vai acalmar as situações e também todas as situações que você nos deu com relação à gravidez e influências e outras coisas mais. Mas agora é como se fosse uma preparação até agora. Agora vamos juntar em um momento que é a situação. Você quer que eu descreva uma situação, por exemplo. Eu volto para casa. Eu, ainda que no tempo do trabalho, durante o intervalo do trabalho, a minha esposa me mandou um pequeno videozinho do que está ocorrendo durante a gravidez, do nosso professor Rav Leitman. Ela fez isso durante o dia de trabalho, me enviou. E agora eu chego em casa. Sempre há algo. Sempre. Como em todos os casais. O que diz o Rav? Algo, diz Oren. Algo que causa um nervosismo, que me faz ficar com raiva. O Rav diz. Antes de tudo, você tem que pensar como é que você vai influenciar de forma boa ao seu filho. Agora, na situação, diz o Oren, não, o Rav disse a todo momento. Agora, a todo momento eu já entendi. A parte de assistir os filmes e pensar, eu já entendi 1000%. Mas agora, sim, nós nos vemos, nos sentimos, e então nos satisfazemos de forma mental, mas de repente algo assim salta na vida. Então, como pode me ajudar agora para que eu possa me confrontar com mim mesmo? Porque eu, de agora, de natural, há como se fosse alguma coisa que estoura com relação a ela. Digamos que agora, esse assunto que desperta este nervosismo é maior, é mais grande. Agora, como que você já me satisfez, né, com estudos e conceitos mentais, mas há coisas que estouram. O que pode me ajudar nesses momentos? O Rav diz, não. Neste mesmo momento já não há mais o que fazer. Há força positiva e negativa uma contra a outra, e isto é o que vai te fazer causar reagir, saltar em um sentido, perdão, amigos, e fazer perder a calma. Oren diz, de forma pessoal, toda esta história, eu sou muito nervoso. O Rav diz,
Isto não tem nada a ver com o que é você. Isto tem a ver com o que é o reconhecimento do mal. O que a pessoa tem que sentir. E isso é tudo. O reconhecimento do mal. E o Warren diz, eu não entendi. O Rav diz, o reconhecimento do mal com relação à sua relação com sua esposa e com relação a você mesmo e com relação ao afeto. E é uma lavagem cerebral, não há mais do que isso. Diz o Rav, toda a sua vida agora precisa estar unicamente cheia com descrições deste tipo. De que você não pode sair, fugir para nenhum lugar disso. Do que, diz Oren? O Rav diz, do que é que causa algo bom ou mal no sentido da relação que há com a mulher e com o feto. De como é que você causa essa influência. Como diz Oren? O Rav diz, de que com certeza o que ela sente, isso passa para a criança. Que com isso você determina toda a sua vida para o seu futuro. Até o fim dos seus anos. Sim, sim. Esta é a base. Que somente depois é que a pessoa se desenvolve. O que é que se chama os 40 dias da formação do embrião? E isto já é a formação, que depois se desenvolve. E depois há essas etapas de 3 meses e 3 meses, que são as etapas do desenvolvimento. Não. Não é só um pedaço de carne que cada vez se parece mais com um homem, senão que é uma personalidade recebida de forma interior e que também depois recebe uma forma externa, que Deus não queira, que se há algo que, por exemplo, não é um problema com o que é um problema corporal que ele tenha quando nasce, uma deficiência, porque isso vai permanecer, e então será preciso, dentro das possibilidades, corrigir. E então, isso é o mesmo, se ele não se desenvolve de forma correta internamente, com captação, sistema de nervosismo, tudo isso permanecerá. Nada mais do que depois que a criança nasce. Você não vê esses sistemas, mas ele tem dentro de si todos os níveis do homem futuro. Nada mais de que ele não revelou-se ainda. Nós temos que nos relacionar com isto com muita seriedade. Sim, diz Warren, até agora nós falamos sobre o que é o lado negativo, por exemplo, de que eu coloco-me nervoso e outras coisas mais, então o que ocorre com ele? E isto é como que se fosse que, de alguma forma, me impressiona neste sentido. Então, o que é que ocorre? Quando há uma relação positiva, o que é que ocorre com ele? O Rav dizia então, isso também é sentido pela criança. Ele sente que há uma adição de uma força que o desenvolve, e que o desenvolve melhor, mais bonita também na sua interioridade, e também então na captação, e então ele se desenvolve em todos os sentimentos e sentidos de captação, os 5 sentidos de Zohar, que se desenvolvem todos os instrumentos de sentido. Por exemplo, se você tem medo, você fica pequeno, fecha os olhos, e se ao contrário, você se abre, quer dizer, se você tiver uma boa influência, você terá aquela reação melhor. É correto ou não? É certo? Bom, é isso que é. Então, como você for, o feto também será assim. No sentido de que ele abre os seus sentidos, então como ele influencia para o bem, ou como ele faz isso de forma boa. Isso de que ele influencia em todos os sistemas, tanto de forma corporal quanto todos os sistemas. Diz Nietzsche, isso é também na influência do corpo físico, não somente nos demais? Diz o Rav. Sim, tudo está conectado, com certeza. Com o que é a sua capacidade de captação, a sua capacidade em todos os aspectos. Ele não se fecha a si mesmo, e então ele está mais seguro, e está mais aberto com o que é, por exemplo, a música e todas as coisas mais.
Diz Oren, se eu entendo corretamente, agora eu vou um pouco mais adiante, então o sistema de relações entre nós, ou seja, entre o pai e a mãe, em uma certa medida especial, ele determina quais relações o feto vai ter. O Rav disse com certeza, isso é 100%. Ele, primeiro de tudo, vai querer sempre estar neste sistema de relações, assim como no útero, como quando em sua família. Ele será também em sua família quando nascer, porque inclusive se suas relações não forem boas, ele fez contra si sistemas defensivos. Ele criou o sistema para sobrepor-se a estes ataques. E se ele não sente agora com respeito a eles, digamos, uma relação má, se ele sai a uma situação, a um ambiente, por exemplo, que é bom, então ele não sabe como organizar-se. Ele, de propósito, vai causar aos demais uma relação mal, assim como foi ele recebeu em sua casa, porque ele não sabe comportar-se de outra maneira. Ele não tem outros sistemas de relações, ele não compreende. Diz Nietzsche, agora me interessa, o Rav interrompe diz as mesmas coisas no mundo. Você não precisa roubar, não precisa fazer nenhuma coisa má. Tem tudo em abundância, tem tudo. E de repente ele precisa fazer isso. De repente precisa brigar. Quer brigar por quê? Porque senão não sente os demais. Que se encontram como se fosse em diálogo. Eles não entendem essa boa relação. Eles entendem unicamente que alguém grita e bate neles. E porque lhe falta alguma resposta, uma reação com o meio ambiente, porque ele não está acostumado, ele desenvolveu todos os tipos de sistemas de relações desse tipo, de defesa. Isso está claro da psicologia? Da psicologia comum? Isso já é claro? Isso já é sabido há muito tempo? Nietzsche diz, o que é que ocorre com relação, o que é passado de forma genética e o que é de relações. O Rav diz, um influencia de uma forma e o outro de forma oposta, se for o caso. Por exemplo, geneticamente a pessoa pode ser nervosa, tem tendência a ser nervosa. E agora o pai passou por um processo e teve um novo tipo de relação. O que influencia mais, a genética ou a influência do entorno? O Rav diz, sempre a força genética permanece, mas sobre ela há correções. E quanto que estas correções estejam desde o momento que ele capta o ambiente, então ele chega à situação de que, inclusive, todas as tendências negativas que estão nele se convertem em tendências negativas. As tendências positivas se convertem em negativas, ou ao inverso. Quer dizer que, ao invés de exigir dos demais, de deixar os demais nervosos, ele vai fazer todas as coisas de uma forma boa. Quer dizer que toda essa energia que ele recebeu utilizará precisamente para a constituição de um ambiente melhor. Um ambiente melhor para as outras pessoas que não veem, não sentem essa pressão. Quer dizer, de que ele tem essa tendência como que se fosse nas células mãe, que ainda não tem forma. E as formas, quem vai dar é ele mesmo. E tudo isso é sob a influência do ambiente, como nós estudamos. De que todas as mesmas tendências podem receber uma forma boa ou má de acordo com o ambiente. As tendências se encontram, mas se encontram como se fossem inertes, paradas. Ora diz, você antes disse que não tem uma sugestão para me dar para quando eu estiver nervoso. O Rav diz, sim, eu tenho, mas constrói-te um bom ambiente, momento, tesoura. O Rav diz, não, em cada momento construa-te, no trabalho, em todo lugar. Ora diz, não, mas agora eu quero passar para outro lado. Você disse que o feto capta tanto as influências negativas com respeito às que eu tenho, a minha mulher, e também as positivas e as negativas. Você disse que eu falo e há mais sensibilidade ou mais. O Rav diz, por quê? Porque você aumenta a sua influência aqui a partir de como diz o Rav diz, a partir de que, como que se fosse
que dessa pressão negativa ele se defende, por exemplo, e se contrai. E então isso detém o seu desenvolvimento, tanto que seja emocional, mental, inclusive físico. E em troca, se você, a partir de uma influência positiva, boa, você adiciona uma boa relação da mãe com ele, então você amplia o círculo dele. E então, com isso, ele se desenvolve de acordo com um novo círculo. É como dizer, veja, como dizer que os peixes desenvolvem-se no aquário de acordo com o tamanho do aquário. Ora, dizer como um pai posso ampliar, como que se fosse uma metáfora, por exemplo. Eu posso ampliar o círculo do bebê? Diz o Rav, sim, com certeza. Diz, o Rav continua, se há uma influência boa do pai e da mãe, então ele começa a receber não somente uma influência maior, senão que ele começa a identificar aqui uma influência distinta positiva, além da sua mãe. E esta é uma influência até então inexistente. E isto desenvolve nele outros tipos de sistemas. O que é? Diz o Rav diz, isto é o que se chama a moral do seu pai, a ética do seu pai. Não sei como explicar-te com outras palavras. Eu não sei como expressar isso. Oren diz é algo emocional. O que é que ele sente? Digamos, se eu começo a me relacionar de forma positiva com ele, como que eu começo a ampliar o útero, por exemplo? O que é que ele sente nesse sentido, por exemplo? O Rav diz, ele sente uma força como que atuando do lado esquerdo, direito. Depende de como nós falamos. Um de cada lado, um completando o outro. Ele sente duas forças. E com isto, ele começa a construir-se como um homem, como sendo a linha do meio entre eles. Ele sente muito isso. Ele sente esta diferença entre o pai e a mãe. Ora, diz que diferença? O Rav diz uma diferença de que vem de uma fonte distinta, não unicamente de uma pessoa, senão que é uma influência da natureza. Você o conecta também com a natureza. Perdão, amigos. Parece que houve equívoco na tradução para o espanhol. É difícil falar, diz o Rav, nesse sentido. O pai se inclui na mãe, a mãe se inclui no pai, diz Oren. O Rav diz, o fato de que quando você os influencia através de você, mas você nesse sentido, o que é que ele sente? Diz o Rav diz, ele sente que há outras fontes da força geral que chegam através da sua mãe, e agora ele vê alguém mais na natureza geral que influencia a sua mãe e a partir de si a ele, que há o pai e a mãe, que o pai entra na mãe e influencia nele. Mas então, nele, a partir disto, se constrói um sistema que é um a partir da mãe e outro a partir do pai. O Rav diz, isso é diferente. O sistema do pai e da mãe, com certeza, diz o Rav. E ele sente, diz o Oren, o que é construído por um e por outro. O Rav diz que sim. O Oren volta a perguntar o que sente por parte do pai. O Rav diz, isto é como que diferentes partes do seu corpo, como que se pode dizer, são como os cromossomos e outras coisas mais, são sistemas distintos que estão em nós, que há masculinos e femininos. Os sistemas que estão em nosso corpo e em nosso cérebro, eles têm partes que pertencem à parte direita e outra à esquerda, ou digamos, masculina e feminina. Não é importante também isso, porque sempre se trabalha assim, não há um sem o outro. E estes são os hormônios, os genes, esse é o mundo por completo. E a influência do pai, isto causa aqui
que seja uma parte, ele revela uma parte escondida, porque a mãe é como que se fosse bondade, e o pai desenvolve essa sabedoria, esta atitude interna. É tudo um sistema que depois sai, emerge, que depois se ressalta mais. Diz, ora, sim, põe sim a expressão. Então volta a perguntar, ora, digamos, agora nós falamos sobre o sistema, de como ele reage, que ele sente, que vem de uma fonte distinta. Agora, como é que isso influencia se eu me relaciono com ela de uma forma má ou boa? Isso que dizemos, que é um sistema que nós vemos que a criança identifica como um sistema distinto. E agora vamos ver, diz o Rav. Então ele vai tratar de neutralizar você? Diz o Rav. Qual o significado disso? Diz o Rav. Que você é uma má influência e ele vai tratar de te neutralizar, de que não tem um pai. Assim, que não tem um pai. E então, como poderá completar isso para o seu desenvolvimento? A partir do pai, ele não tem com que completar. E então, ele está com falta de segurança, ele depende mais da mãe. E então, diz Oren, e se eu me relaciono com ela bem, diz o Rav, ocorrerá ao contrário, ele se sentirá completo. Diz Oren, se agora eu me esforço porque estou no seu curso durante um bom tempo e eu quero me esforçar, trabalhar sobre mim, porque eu quero que seja bom para a criança. Ele sente que eu me esforço. Ah, tem ali como se fosse o boletim escolar. Digamos que eu não sou bom, mas eu me esforço. Ele sente? O Rav diz, o esforço seu, isso se encontra nele. Diz Warren, inclusive se, diz o Rav, interrompe, porque isso pertence à influência sua. Você com isto lhe transmite a ele um massar. A relação, não até onde que você se preparou todas essas coisas, senão que todas as coisas que você fizeste para ele, diz o Warren, sim, diz o Rav, tudo que você fizeste para ele, tudo se encontra neste sentido. E cada vez ele mais vai querer, com certeza, diz o Rav. O fato de que lhe dão assim a criança, lhe dão de uma forma assim ou um esforço. E isso com certeza que fica registrado disso. Ora, diz aqui é como um truque, porque nós somos três. É como que se ele se senta ali com um juiz e a todo momento ele vai me julgar. Se relacionar de forma boa, ou bem, ou não, ele vai nos qualificando com relação às relações entre eu e minha mulher. E nesse sentido, ele se desenvolve de uma forma boa, assim ou não, se encolhe, se expande, cresce. É como ele se sente, sim, Suhavi. Ele é o seu resultado, diz Warren. Então ele traduz o que são as relações entre nós. E então, este ser, o Rav diz, o que acontece é que ele é um ser espiritual, que ele é um ser emocional, que tem um sistema de relações, que ele sente as relações de vocês, e isso se faz como um resultado de todo um conjunto que há entre vocês. Não é somente assim de que você colocou aí o esperma está livre. Não, aqui de verdade se fez um fruto de uma forma compartilhada entre vocês. Oren diz, eu queria agora levar isso ao ponto máximo, à direção positiva do que nós falamos hoje aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer como marido, como um casal, companheiro, seja o que for, para nutrir-lhe com o máximo dessa força positiva? O Rav diz, vocês devem ser corrigidos, diz o Oren. Dê-me um exercício que eu prometo fazer, diz o Rav. Que tudo que você for fazer, faça para fazer uma pessoa correta e então, de forma segura, você dará a ele uma influência positiva. O mesmo com a mulher. E então vocês transmitem à criança influências positivas sobre as situações atuais e também sobre as situações futuras, de que vocês pensam sobre ele e querem construir para ele um jardim de infância, um bom colégio, um bom ambiente, tudo isso lindo, bonito, perfeito, tudo isso ele sente, tudo isso ele recebe como circundante, como um futuro, e então ele tem até onde se desenvolver, para onde se desenvolver, esse círculo se amplia. Ele sente a preocupação de vocês com respeito ao futuro
dele, e ele absorve tudo isso e capta. Tudo isso fica registrado. Ele se impressiona de tudo isso, e isso trabalha em todos os tipos de níveis, desde o mais inconsciente até onde que ele entende. O Rav diz, você poderia me dar um exercício para poder avançar neste sentido de como fazer uma pessoa plena completa? O Rav diz, venha a um de nossos cursos. O Oren diz, não, eu estou em um curso, dê-me um exercício. Eu quero agora ser uma pessoa plena, completa. O Rav diz, pensar sobre o fato de que nós vivemos em um sistema redondo, completo, que influencia toda a realidade em todos os níveis, e de que tudo está fechado de forma conjunta e aqui, verdadeiramente, é impossível que nós sejamos livres de algo sem influenciarmos uns aos outros no pensamento, no desejo, que seja, na forma que seja. Tudo se inclui, tudo se registra. Todos os seus atos se registram. Muito bem, diz Oren. Muito obrigado, Rav Lightman. Muito obrigado, Nitsa. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco. E até a nossa próxima vez, nosso encontro. Vamos registrar, então, boas impressões, boas ações em todos e que tenhamos, então, sucesso. E até o nosso próximo programa.